Você já parou para pensar alguma vez o que faz com que alguns profissionais que estão no mercado de trabalho conseguissem ser verdadeiros destaques dentro das suas empresas e acelerar suas promoções, chegando até cargos de liderança dentro das empresas, e em contrapartida outros profissionais não conseguissem isso? Foi essa dúvida que me acompanhou no meu início de carreira, que começou lá em 2013. E é um pouco disso que eu vou querer compartilhar com você nessa palestra, que é as soft skills e os desafios do mundo corporativo. Eu sou Matheus Boaventura, tenho 30 anos e eu sou engenheiro de produção de formação. E eu comecei a minha carreira lá em 2013 como estagiário em uma multinacional americana. E eu comecei minha carreira na área de supply chain, cadeia de suprimento. Em 2014, eu recebi minha efetivação em janeiro de 2014 para analista júnior. Em 2015, virei analista pleno. Em 2016, assumi a posição de analista sênior. E em 2017, eu assumi a posição de gestor de projetos para a América do Sul, num dos lançamentos que foi o maior da história da minha companhia, ainda na multinacional americana. E em 2019, eu assumi a posição de gerente de marketing para a América Latina, e agora em uma multinacional alemã. E meu objetivo, desde o meu início de carreira, lá em 2013, sempre foi uma coisa: eu queria conseguir ajudar profissionais, ajudar pessoas, impactar de maneira mais positiva a vida deles. Então, eu sempre tive isso muito claro na minha história, na minha trajetória profissional, que esse era o meu principal objetivo. Tanto é que eu participava de muitos projetos voluntários, e com essa minha vontade de ajudar pessoas, eu acabo que mentorei profissionais desde 8 anos atrás, lá quando eu era analista júnior, nas carreiras deles, e trago isso até hoje. Até o momento que, em 2019, eu tomei a decisão de expandir mais meu contato com outros profissionais, e foi aí que eu comecei a ter mais atuação nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu YouTube e também no meu LinkedIn. E hoje eu tenho mais de 200 alunos e mentorados, que estão tendo vários resultados, né? Desde efetivações nos estágios em tempo recorde, promoções e aprovações em grandes multinacionais. E aqui a ideia é eu compartilhar a minha vivência com você, para que você nessa palestra já consiga ter uma abertura de horizontes para que a sua carreira também seja muito destacada. Mas assim, quando a gente olha, o Matheus hoje está numa posição boa dentro da empresa, tal, a gente acha que eu sempre fui muito bem na minha carreira. E não é verdade. Nem sempre foi assim. Eu comecei, como eu disse, minha carreira lá em 2013 como estagiário. Eu tinha uma coisa muito clara, né? Eu queria começar bem no mundo corporativo. Era meu primeiro estágio, meu primeiro emprego, e eu queria mandar muito bem. Então eu queria gerar resultado para a empresa, eu queria ser reconhecido pelo meu trabalho, né, pelos meus colegas, pelo meu chefe. Eu queria ser admirado pelo meu time, pela minha família, visse que eu era um profissional competente. Eu queria começar bem a minha carreira, me destacar dentro da empresa e receber promoções para que cada vez eu pudesse ter mais impacto na vida de outros profissionais. E eu tinha, na real, muita boa vontade. Eu tinha muita vontade, muito sangue no olho para fazer o negócio acontecer. Mas eu senti na pele que só boas intenções não me levariam para onde eu queria chegar. Isso porque, quando eu comecei no meu estágio, nos primeiros 6 meses, eu tomei uma série de feedbacks negativos. Eu fazia análises, por exemplo, e minha chefe falava que era uma análise péssima que eu tinha estruturado. Minha comunicação com meu chefe, com meus colegas, era muito fraca. Então, às vezes, eu recebia feedbacks negativos de que eu precisaria me comunicar melhor com os meus colegas. Até o estopim dessa história toda, que foi minha apresentação de estágio, com 6 meses de função. Foi em julho de 2013, em que eu fiz a minha apresentação toda, construí os slides, estruturei o storytelling, ou o que eu achava que era storytelling, treinei e fui apresentar. Apresentei, né, achei que tinha ido mais ou menos bem, né, que teria tá na média lá. E aí eu chamei meu chefe para conversar. A gente foi almoçar 2 semanas depois, a gente foi bater um papo, e a gente estava almoçando, lembro até hoje a cena. Ele falou, eu falei para ele: ô Carlos, e aí, como é que foi a minha apresentação, cara? O que você achou? Você acha que eu fui bem? O que eu posso melhorar? Ele falou: Matheus, a sua apresentação foi uma das piores entre todos os estagiários. Quando ele falou isso para mim, toda aquela minha boa vontade, aquela minha sede de querer ajudar, de impactar, de gerar resultado, veio na minha cabeça. E eu me senti de mãos atadas, porque realmente essa vontade que eu tinha não estava servindo de nada.
estava me faltando alguma coisa para que eu conseguisse ter os resultados dentro da empresa. E essa coisa que faltava não é a capacidade técnica, porque eu já estava, eu fazia engenharia de produção numa faculdade que é referência em São Paulo, na capital. Então, não era questão técnica. O que que era? Eu fiquei ali sem norte, eu simplesmente não sabia o que estava me faltando. E cada vez mais essa tensão ia aumentando. Eu não tinha o respeito dos meus colegas, eu chegava tenso em casa, chegava tenso no escritório, tinha medo de receber críticas dos meus colegas, tinha muita insegurança com a minha carreira, eu tinha vergonha de falar para os meus pais, para minha namorada na época, hoje minha esposa, sobre como estava a minha profissão, como é que estava meu dia a dia, eu tinha vergonha de falar. Me sentia, na real, um verdadeiro incompetente. Eu sentia que eu estava num beco sem saída, eu não sabia o que fazer. Eu estava apavorado de ser demitido no meu primeiro emprego. Você imagina, a gente fica na escola, faz faculdade, não, você tem que entrar numa boa faculdade, porque entrando na boa faculdade você vai conseguir ter um bom emprego. Ah, você tem que fazer curso do não sei do que, curso técnico não sei das quantas, de Excel, de Power BI, de Greenbelt, que aí você vai mandar bem. Entrei na emprego, ia ser demitido na minha primeira experiência. Então, para mim, foi uma experiência quase que traumática, tanto que eu lembro até hoje. Até um dia que eu resolvi dar um basta. Eu falei, cara, eu não vou ser demitido do meu primeiro emprego. Eu tenho que mudar esse jogo. A carreira é uma só. Eu tenho 40 anos de carreira daqui para frente e eu não posso começar a minha primeira experiência profissional com uma demissão. E quando eu dei esse basta, eu comecei a identificar no dia a dia dos grandes profissionais lá da minha empresa o que, que eles faziam, no que eles realmente eram bons e o que fazia com que eles se destacassem nas empresas na empresa que ele trabalhava, né? Mesmo como estagiário, naquele desespero que eu estava, eu comecei a bater na porta daquelas pessoas, daqueles altos profissionais e comecei a ter mentoria com eles, conversar com eles para entender mais o que, que eles faziam. E eram profissionais ali que eu estava conversando com 10 anos de experiência, 20 anos, 30 anos de carreira, que estavam em altos cargos de liderança, gerência, diretoria. E a minha vontade de mudar era tanta que eu resolvi ir atrás mesmo, bater na porta deles e pedir ajuda. E conforme eu ia conversando com esses profissionais, eu tentava identificar o que, que eles faziam, o que, que fazia com que eles fossem tão bons naquilo que eles faziam, ao ponto de se tornar indispensáveis para a empresa. E eu percebi algo em comum entre todos esses profissionais. Todos eles tinham uma série de habilidades, eles todos tinham habilidades que eles comentavam comigo durante as mentorias, eu ia pegando eles falando, que estava presente no dia a dia de todos eles. Esses profissionais eles conseguiam se comunicar de uma maneira muito clara, marcante e que criava conexão com o colega que ele conversava, com a palestra que ele estava dando. Tinha uma alta capacidade de inovação, tinha uma habilidade de questionar e otimizar processos, era muito eficiente em entregar suas funções, responsabilidades e as suas metas, tinha uma alta capacidade de criar networking com outros profissionais dentro e fora da empresa, conseguia manter a estabilidade emocional, né, o controle diante de reuniões tensas e atividades desgastantes, atividades críticas. Eram profissionais excelentes em estruturar e conduzir apresentações. É a pessoa da reunião que conseguia questionar premissas, questionar decisões, estruturar problemas, estruturar soluções. Conseguiam trabalhar muito bem em equipe, engajando os colegas e dividindo bem as responsabilidades. Eram grandes líderes, né? Tinham autoridade sobre a equipe, autoridade sobre os colegas, tinham respeito do time e admiração dos demais profissionais. Então, isso daqui, resumidamente, foram algumas coisas que eu identifiquei nesses profissionais, né? As principais que eu identifiquei. E eu percebi outra coisa também. Conforme eu ia falando com eles, eles falavam para mim que eram habilidades que eles desenvolveram. Eles não falavam que eram coisas que eles nasceram líderes, que eles nasceram comunicativos, que eles nasceram sabendo apresentar. Eles falavam assim, cara, eu desenvolvi tal coisa, tal. Todos falavam em desenvolver. Então não é que eles nasceram assim, eles se tornaram assim ao longo do tempo. E foi nesse exato momento, quando eu comecei a juntar essas peças, que acendeu uma luz no fim do túnel para mim. Eu estava estagnado, cara, eu estava perdido. E eu falei, cara, se esses profissionais conseguem,
Se eles conseguiram desenvolver isso, por que eu não consigo desenvolver também? E foi lá em 2013, quando eu ainda era estagiário, após várias conversas e uma enxurrada de pesquisa que eu fiz, na maioria dos sites americanos, estrangeiros, que eu tive o primeiro contato com as soft skills. E como profissional que adquire e desenvolve esse conjunto de habilidades, consegue se destacar profissionalmente, ter uma carreira de sucesso e ser realizado profissionalmente. E foi como uma salvação para mim e para minha carreira. Eu percebi que eu poderia ter mais controle sobre o meu desempenho dentro da empresa, que desenvolvendo essas habilidades eu conseguiria me destacar dentro da empresa, que eu não teria mais que passar por aquele monte de dificuldade que eu sempre estava passando, que eu não ia depender dos outros profissionais para ser promovido ou efetivado. Enfim, que eu tomaria as rédeas da minha trajetória profissional. Eu seria o dono do que eu faria daqui para frente para dar os passos que eu queria como profissional. E eu acabei desenvolvendo um método que mudou minha carreira para sempre. Foi intuitivamente que eu fui desenvolvendo ele, que eu fui aplicando na minha rotina diária, e conforme eu aplicava, mais resultados surgiam. E fato é que em menos de 2 meses, aplicando isso aos poucos, de maneira intuitiva, meu chefe já me reconheceu e a minha equipe já começaram a reagir de maneira diferente. Eu comecei a ganhar mais o respeito do meu chefe, dos meus colegas, eu comecei a perceber que a postura deles com relação ao meu trabalho estava mudando. Comecei a participar de mais projetos, ter mais responsabilidades, liderar mais iniciativas dentro da empresa, receber mais elogios, eu comecei a ser mais protagonista dentro da empresa. Tanto é que eu mudei de um estagiário quase demitido, que era verdade, eu estava quase para ser demitido, para um estagiário top 3. Meu chefe falou no final do meu estágio que eu estava entre os top 3 melhores estagiários da área e tendo a minha efetivação. E eu venho refinando e compartilhando esse método ao longo dos meus 9 anos de carreira, desde estagiário até assumir a gerência de marketing para a América Latina. Eu tive a sorte de mudar o jogo enquanto eu tinha tempo. E agora você tem essa mesma oportunidade de mudar sua carreira para sempre com esse conhecimento que eu estou compartilhando com você. Ou seja, existe uma solução. Aqui são algumas notícias que cada vez mais têm aparecido no mercado sobre como soft skills são essenciais para todos profissionais. Aqui algumas notícias, né? Quais são as competências do profissional do futuro? Eles falam aqui sobre soft skills. 4 habilidades que podem garantir seu emprego, segundo o CEO da Korn Ferry. Também fala sobre soft skills. Aqui é uma notícia da Amazon, que fala do CEO do presidente da Amazon, que ele fala sobre como soft skills são importantes. Aqui fala sobre a importância de soft skills no mundo corporativo, que 85% são soft skills, 15% são hard skills, que são aqueles conhecimentos técnicos. Aqui é um gráfico que eu estou mostrando sobre a variação de salário versus competências. Essas duas curvas acima são profissionais que têm um alto nível de soft skills com um nível alto de hard skills. Né? Então você vê aqui, por exemplo, essas duas curvas, as que estão coincidindo, tanto a vermelha quanto a azul, a vermelha são pessoas com alta soft skills e baixa hard skills, e o azul são alta soft skills e alta hard skills. Você pode ver, e os demais são pessoas com baixa soft skills. Você vê como a diferença de salário é gigantesca. E, de fato, é isso que acontece no mercado de trabalho. Profissionais que são muito, muito competentes tecnicamente, mas não têm soft skills, a gente percebe que eles têm mais dificuldade para acelerar a carreira, têm mais dificuldade para ser promovido e para trabalhar bem dentro do mundo corporativo. Aqui, aparece sobre uma notícia sobre Bill Gates falando das 9 principais soft skills que você tem que estar de olho. Ou também ou seja, várias notícias falando que soft skills são essenciais. Então, isso não é uma coisa que o Matheus está falando. É uma coisa que eu vivi ao longo de 10 anos de carreira, vivo até hoje, mas cada vez mais notícias estão falando, cara, soft skills é o que torna o profissional um destaque dentro da sua carreira. E por que você precisa desenvolver e aplicar soft skills a partir de agora na sua carreira? Você precisa, a partir de hoje, começar a ficar mais atento a isso. Porque é o caminho mais rápido e mais seguro para você se tornar um profissional de destaque na sua empresa.
porque poucas pessoas sabem como desenvolver e aplicar soft skills no seu ambiente de trabalho, principalmente os profissionais que estão em início de carreira. Então, a gente faz uma analogia rápida aqui, a curva de oferta e demanda. Pense em alguma coisa que tem pouca oferta. O ouro, por exemplo. Cara, ouro você encontra em qualquer lugar aí, né? Como a oferta do ouro é baixa, quanto menor a oferta, maior o valor dele. Né? Escassez. Quanto mais escasso algo é, mais raro e maior o preço dele. Quanto mais coisa tem, menor o preço. Você pega um suco Del Valle, por exemplo, cara, tem um monte no mercado. Então tem que ser um preço barato, né? Porque tem muita competitividade, etc. Quando tem muita competitividade, muita coisa igual, muita coisa parecida, muitos produtos semelhantes, tem que baixar o preço para entrar naquele mercado competitivo. E quando a gente fala no mercado de trabalho, acontece a mesma coisa. Quando tem muito profissional que tem aquelas capacidades, o valor deles diminui. Quando tem poucos profissionais com aquela capacidade, o valor deles aumenta. Quando a gente fala de capacidade técnica, quantos formados tem por ano? Cara, não sei, nem sei quantos mil, talvez milhões de formados tem por ano, talvez centenas de milhares de formados no ano. Na faculdade, a gente está cansado de ouvir coisa técnica. Eu fiz engenharia, cálculo 1, cálculo 2, 3, 4, pesquisa operacional, ciências térmicas, MEC-Flu, uma cacetada de coisa técnica, coisa teórica, né? Isso daí não diferencia um profissional, porque todo mundo tem isso. Todo mundo sai da faculdade com uma cacetada de bagagem técnica. Agora, a bagagem de soft skills, poucos profissionais têm. Se poucos têm, o valor deles percebido no mercado aumenta drasticamente. Um outro motivo também é que os mercados eles estão cada vez mais competitivos. Então você pega lá mercado de bens de consumo, automobilístico, farmacêutico, agrícola, cada vez mais está mais competitivo. As empresas elas estão precisando se diferenciar no mercado. Elas precisam conseguir mais clientes com soluções mais eficientes para atender às expectativas dele. Então as empresas têm que trazer produtos melhores por um preço mais baixo ou mais ótimo possível, a um nível de serviço ao cliente maior, entregando no tempo certo. Esse é a tríade das empresas para que elas tenham sucesso. Só que se a empresa não tem profissionais que consigam ajudar ela nisso, é um problema. Então a empresa ela busca profissionais que constroem projetos inovadores, que trazem soluções que de fato mudam a realidade do negócio, que aumentam a eficiência da empresa, que melhoram processos, que se comunicam de maneira eficiente, que sabem se conectar bem com outros profissionais. Profissionais desse tipo, que têm essas habilidades, essas soft skills e muitas outras, eles são essenciais para que as empresas consigam se diferenciar em mercados altamente competitivos. E a real é que as empresas elas são obcecadas por profissionais que desenvolvem e aplicam as soft skills nas suas empresas. Outro motivo também é que as soft skills, essas habilidades comportamentais, elas estão presentes em 100% das suas interações no dia a dia do profissional. Desde participar de uma reunião, o trabalho operacional que você está fazendo de maneira eficiente, construindo uma análise, até apresentações que você tem que estruturar para o board, para o seu líder, para os seus pares, conversas com os seus líderes e colegas, participação em projetos, engajamento de colegas, comunicação com outras pessoas, entre muitos outros momentos. Então, ter essas habilidades desenvolvidas vai te ajudar com que você consiga performar, ter um ótimo resultado em todas essas atividades do seu dia a dia como profissional. E você ter ou não ter essas habilidades diferencia você ter interações que deixem a sua marca lá, interações que são bem-sucedidas, de interações que são um completo fracasso. Além disso, um outro motivo é que os profissionais que possuem soft skills, eles são promovidos em média 3 vezes mais rápido, em média, que os demais. Tem muito mais chance de efetivação no estágio e são tidos como futuros líderes. E aqui eu estou falando em média 3 vezes mais. Eu tenho dezenas de alunos que conseguiram promoções em 6 meses, 7 meses, 5 vezes mais rápido, 6 vezes mais rápido. Estagiários que foram efetivados de estagiário para analista pleno. Alunos meus que tiveram dupla promoção em um ano, foi de pleno para sênior e sênior para gestor em menos de um ano. Ou seja, os resultados, eles falam mais do que 1000 palavras. Ou seja, não existe líder em uma grande empresa, em uma grande organização, que não possua
em alto nível as 11 soft skills que eu vou te falar mais para frente, muito bem desenvolvidas. E agora eu vou te revelar um segredo de como que são feitas as avaliações de você dentro de uma empresa. Todo profissional ele é avaliado sobre alguns critérios que mostram tanto o quanto de resultado e valor ele traz para a área, quanto qual o potencial que ele tem. Essa metodologia chama Nine in Box e são avaliados dois principais fatores de todo profissional. Quanto de desempenho ele tem na função hoje e qual o potencial que ele tem de chegar na sua carreira. E esse Nine in Box é avaliado esses dois fatores, ele te posiciona em algum dessas 9 caixas que eu vou te mostrar agora. Então, aqui uma pessoa que tem baixo desempenho e baixo potencial, ela é vista como um profissional insuficiente, que não atende às expectativas da empresa. Aí, conforme você vai aumentando em cada um desses critérios, você vai chegando ali, por exemplo, uma pessoa que tem muito desempenho e baixo potencial, ele tem uma performance sólida. Ele está com emprego garantido, mas ele não vai conseguir crescer muito na carreira, nem rápido. Agora, o profissional que tem baixo desempenho e muito potencial, você tem que desenvolver ele, porque ele pode chegar longe, mas hoje ele está paradíssimo, então tem que desenvolver esse profissional. O profissional ideal, quem que é? É esse aqui, é o alto potencial. Que é aquele profissional que tem um alto potencial, é visto como alto potencial, e tem um alto desempenho também dentro da empresa. E o que são, na verdade, esses dois fatores, né? O que está dentro deles, principalmente? Se a gente pegar aqui, você vai ver que tem essas 9 caixas, né? Por isso que é Nine in Box mesmo. E aí esses dois fatores, primeiro de desempenho, o que é? É você conseguir entregar muito resultado. Você está na sua função ali, você entrega suas atividades muito bem, de maneira sólida, de maneira eficiente. Você consegue gerenciar bem sua rotina, priorizar suas atividades, fazer aquelas que geram mais impacto na sua função. Você consegue trazer soluções que são inovadoras, que alavancam os resultados do negócio, que alavancam os indicadores-chave de sucesso da sua área. Então aí você consegue agregar muito valor, consegue entregar muito resultado. Outro critério que também está dentro do desempenho é você superar suas metas. Todo ciclo na sua empresa, você desenha metas com o seu líder, né? E em cima dessas metas, quanto você está conseguindo superar elas? Você está atendendo as metas? Você está conseguindo superar elas? Por isso que a comunicação é tão importante, para você deixar claro quais são suas metas, o que você acha que talvez tem de lacuna ali que você pode ter mais oportunidade. Você deixar claro, setar as expectativas com o seu chefe. Ó, chefe, acho que essa meta aqui não faz sentido, está muito fora. Cara, o que seria uma meta mais aceitável ali para atingir? E aí você consegue superar a tua meta. Então, as soft skills elas acabam permeando tudo isso que eu estou te falando. E também, o terceiro fator é você gerar valor. Né? Por gerar valor na tua função, gerar valor na tua área, gerar valor nas suas interações, ser visto pelos outros profissionais da sua empresa. É o que eu falo, não adianta só você fazer, você tem que ser visto fazendo, você tem que saber expor aquelas coisas. Você pode fazer soluções extremamente criativas, entregar muito bem seus resultados, saber influenciar e negociar, trabalhar bem em equipe. Mas se você não sabe comunicar o que você está fazendo, apresentar de uma maneira com storytelling certo o que você está construindo e mostrando a relevância daquilo para o negócio, aquele trabalho, tudo que você está fazendo, vai adiantar, vai, mas não tanto quanto poderia. Você não vai dar visibilidade que dá. Então, você, além de fazer, você tem que mostrar fazendo também. E o segundo fator, o potencial, quais são os critérios que compõem, né? Você tem controle emocional diante de conflitos e atritos, você tem uma preocupação com o seu desenvolvimento profissional, você tem uma visão holística, uma visão crítica do negócio, tem uma mentalidade estratégica que pensa a médio e longo prazo, que cultive inovação, que consegue liderar e influenciar outros profissionais. Ou seja, tudo aqui, você vai ver daqui a pouco, isso aqui tudo são soft skills. As soft skills elas entram em tudo isso que eu estou te falando. Gerar valor, entregar resultado, superar suas metas e muitas outras coisas. Além disso, tudo que eu estou te falando aqui, um outro motivo que você precisa para desenvolver e aplicar soft skills na sua rotina é que ela abre portas para que você atue em várias outras empresas e áreas. Né? Hoje a gente, o pessoal que está lá nos primeiros 5 anos de carreira, 10, a gente tem essa vontade de conhecer outras áreas, conhecer outras funções, até mudar de empresas. Para isso, uma soft skill essencial é o networking. Você tem que saber estruturar networking, acompanhar o networking,
aplicar isso na tua rotina, se conectar com outros profissionais, criar uma rede de relacionamento que é alimentada constantemente. Isso você tem que saber, uma soft skill essencial. Isso porque a capacidade de se comunicar, de se relacionar e construir uma rede de contatos, sempre baseada na geração de valor, é o principal caminho para te colocar em contato com outros profissionais, que podem apresentar uma série de oportunidades no mercado para você. Quando eu era analista sênior, lá em 2015, o meu convite para assumir a posição de gestor de projetos para a América do Sul, no maior projeto da história da empresa, foi porque eu tinha entregue muito valor, eu tinha gerado muito resultado nas minhas posições anteriores, mas foi um gerente de uma posição que me chamou para assumir esse cargo. Né? Ele viu que eu tinha muito resultado, viu que eu estava entregando muito, meu feedback, minhas avaliações eram as melhores dentro do ranking de profissionais, e ele viu que eu tinha total fit para a posição e me chamou. Então, você saber se conectar é essencial se você quer ter uma carreira também que migre de função. Desde a mudança de uma área, ser ranteado por outras empresas, mudar para outros mercados. Então, isso tudo, as soft skills, elas te abrem portas também. E, por fim, é essencial que você desenvolva essas soft skills porque elas são importantes para todo profissional que quer ser realizado naquilo que ele faz. Isso porque as soft skills ajudam você a gerar muito valor, a gerar muito resultado, a ter muito impacto na sua empresa e ser visto fazendo isso. E, como consequência, você se torna uma pessoa quase que indispensável para a sua empresa. Ninguém vai poder te deixar de canto numa reunião, numa interação, num novo projeto. Todo mundo vai lembrar de você, porque você vai ser um profissional que vai entregar muito resultado. Você vai se tornar um profissional tão bom que não pode ser ignorado. Você não vai poder ser ignorado pelos outros. Por quê? Porque você vai entregar tanto, você vai fazer tanta coisa e tão bem que as pessoas não vão conseguir mais fingir que você não está lá. Você vai ser muito reconhecido. Você vai se sentir que seu trabalho é importante, vai se sentir feliz com aquilo que você faz. E isso, na real, dá uma puta realização. E por que esse meu método que eu desenvolvi, ele funciona tão bem? Porque ele te desenvolve nas principais soft skills necessárias para desempenhar da melhor forma cada uma das funções dentro do mundo corporativo. Desde o estágio, se você é um estagiário, até posições seniors, coordenação, supervisão, gestão, gerência, vai te ajudar muito a conseguir desempenhar melhor as funções na tua rotina, influenciando diretamente o seu desempenho na função e o potencial percebido dentro da empresa. E não são quaisquer habilidades, são as habilidades essenciais que cada vez mais estão sendo cobradas dentro das empresas. O foco é no desenvolvimento das principais soft skills. Mas afinal, cara, o que são soft skills? São habilidades comportamentais que estão presentes em todas as interações no dia a dia do seu trabalho e que são essenciais desenvolver e aprimorar para você trabalhar mais e melhor, sendo determinante para que o profissional consiga se diferenciar e gerar cada vez mais valor e mais resultado no seu emprego. Então, no fim das contas, é isso. Né? Quando a gente fala de soft skills, é você se capacitar, você ter as habilidades comportamentais necessárias para desempenhar muito bem a sua função e se tornar um profissional tão bom que não pode mais ser ignorado. E aqui eu quero concretizar um pouco mais com situações do dia a dia. Né? Como é que é dia a dia comum de um profissional, né? De um estagiário, de um efetivo? Você chega no escritório de manhã ou está em casa, faz um call, tem que participar de uma reunião. Você vai precisar expor suas ideias muito bem, suas opiniões e contra-argumentar decisões que outras pessoas estão tendo. Você vai ter que analisar as decisões tomadas e avaliar se realmente vão funcionar e vão resolver os problemas. Você vai ter que delegar função e responsabilidades para os outros membros da equipe. Outra situação, você vai ter que construir uma análise, por exemplo, que o seu chefe ele pede para você entregar e vai ter que fazer suas responsabilidades também do dia a dia. Você vai ter que estudar com profundidade os riscos e impactos de um problema a ser analisado. Você vai ter que estruturar storytelling e apresentar os resultados dessa análise. Você vai ter que organizar e gerenciar bem a sua rotina, as suas atividades e priorizar da maneira certa. Você vai ter que saber pedir ajuda e delegar as suas funções para outros profissionais de acordo com o momento de carreira deles. Aí depois seu chefe também pede para você participar de um projeto, mapear melhorias e melhorar processos, por exemplo. Você vai ter que conseguir identificar os riscos e os resultados daquele projeto, vai ter que trazer soluções inovadoras,
vai ter que engajar e direcionar os times para a implementação do projeto, vai ter que negociar prazos, uma apresentação do seu trabalho, você vai ter que criar um networking com os outros líderes, vai ter que apresentar os resultados para a liderança da empresa, vai ter que se comunicar sem medo com os membros da equipe e com a alta liderança. Ou seja, nos exemplos que eu estou dando aqui, que são alguns e passando bem por cima, tudo isso aqui são soft skills. Tudo isso. Sem tirar nem pôr. Tudo. Reunião, atividades, projetos, conversa com seu líder, apresentações, networking. Tudo isso são soft skills. Então, o que eu sempre falo é o seguinte. A gente está sai da faculdade há pouco tempo, então a gente tem a mentalidade de que o técnico é o mais importante. Não, não é o mais importante. É importante? É importante. Mas está longe de ser o mais importante. Isso porque o que eu vivi ao longo da minha carreira, e o que eu falo com muitos colegas meus que têm um alto cargo de gestão também, é o seguinte: não adianta você ser um mago do Excel, uma pessoa fantástica em Excel, que manja tudo, VBA, macro, fórmulas e não sei mais o quê, mas não sabe se comunicar, não sabe apresentar o que fez, não sabe estruturar uma análise. Não adianta. Não adianta você dominar dashboard, mas não ter pensamento crítico para você fazer uma análise a partir daquilo, para analisar as causas, avaliar os impactos e as consequências daquele dashboard que você construiu. Não adianta você ser um black belt, mas não saber influenciar seus colegas, não saber negociar prazo, não saber liderar pessoas da maneira certa. Não adianta você ser um engenheiro, mas não saber criar soluções inovadoras, não saber fazer networking com outros líderes. Não adianta você dominar ferramentas Lean, mas não ser eficiente em entregar suas metas e responsabilidades. Não adianta você ter pós-graduação, MBA, mas não ter inteligência emocional. Não adianta você ter Power BI, mas não saber usar isso para influenciar na tomada de decisão. Ou seja, cara, não adianta o técnico. Só o técnico não resolve. O técnico é um ponto ali. A maioria são soft skills. E aí, quando você tem elas, sua carreira decola. E quais são essas 11 soft skills que você precisa desenvolver para se destacar no seu início de carreira, nos seus primeiros 5, 10 anos de carreira? Então, a primeira soft skill é de foco e eficiência. A segunda é de pensamento crítico. Terceira, negociação. Quarta, criatividade. Quinta, apresentação de alto impacto. Sexta, comunicação. Sétima, ética profissional. Oitava, networking. Nona, inteligência emocional. Décima, trabalho em equipe. E a 11ª, liderança. Essas 11 soft skills, a partir do momento que você desenvolve elas e aplica cada uma delas na sua rotina, você vai conseguir ter muito mais resultados como profissional. Isso são cases de sucesso que eu tenho de dezenas de alunos, mais de centenas de alunos que falam que, a partir do momento que eles começaram a aplicar soft skills na rotina deles, os resultados vieram. Inclusive, ontem, eu recebi 2 notícias de alunos meus, no mesmo dia. Um entrou no meu curso fazendo 20 dias ele entrou, aplicou por 20 dias, recebeu um convite de efetivação no estágio dele, né? E o outro era um analista pleno, que trabalha numa multinacional também, e foi promovido de analista pleno para gestor. Também uma dupla promoção, e ele está no curso, acho que faz 4, 5 meses, se eu não me engano. Então, cara, você pega e aplica, é resultado na certa. Não tem fórmula mágica, não tem uma pílula mágica que você tome e no dia seguinte está milagrosamente trabalhando melhor. Mas existe um método que, seguindo e aplicando, você tem esses resultados. E todo profissional começa a sua carreira com essas 11 soft skills aqui em níveis baixos, né? Ninguém sabe se comunicar muito bem no início de carreira, ninguém é muito eficiente, ninguém tem pensamento crítico, ninguém sabe liderar, ninguém sabe fazer network no começo de carreira. Mas conforme você vai crescendo, conforme você vai dedicando tempo a desenvolver isso, quanto mais tempo você desenvolve, quanto mais você desenvolve e aplica soft skills, mais rápido você vai conseguir crescer na sua carreira. E cada uma dessas 11 soft skills, elas devem ser desenvolvidas como se fosse um arsenal seu. Então você vai ter uma série de habilidades que, conforme você está em situações do seu dia a dia, você consegue se posicionar muito bem. E o foco do método é esse, né? Orientar
no desenvolvimento e na aplicação de cada uma dessas 11 principais soft skills necessárias para um profissional que quer se destacar e acelerar as suas promoções dentro do mundo corporativo, desde estagiários até gestores, analistas, júnior, pleno, sênior, coordenador, supervisor e gerentes. Através de exercícios que desenvolvem cada uma das soft skills, que são aplicados no dia a dia e os resultados surgem a partir da aplicação. Então é como se fosse uma musculação. Quanto mais você treina, mais força você ganha. Quanto mais força você ganha, mais resultado você tem. E é exatamente assim que funciona esse método. Ou seja, quanto mais você aplica o método, mais você desenvolve soft skills. Quanto mais você desenvolve soft skills, mais você alavanca os seus resultados. Quanto mais você alavanca os seus resultados, mais você é reconhecido dentro da empresa, né? Aumenta o seu reconhecimento. E quanto mais reconhecido você é, mais promoções você recebe. Esse é o ciclo do que funciona. E isso acaba resolvendo uma série de dificuldades, de situações na sua carreira. Como você negocia com o seu chefe uma promoção? Como é que você gerencia a tua rotina? Como você traz soluções mais criativas para a sua função? Como que você consegue participar de maneira mais relevante, mais impactante em reuniões e em projetos? Otimizando as suas funções e aumentando sua eficiência no seu trabalho? Reduzindo a carga de trabalho operacional que você tem na sua função e transformando elas em trabalho mais estratégico. Inclusive, quando eu era analista júnior, eu entrei numa posição que era extremamente operacional. E eu já entendendo mais sobre soft skills, já tinha desenvolvido mais pensamento crítico, criatividade, eu consegui assumir uma posição como analista júnior, e quando eu virei analista pleno, que eu fui promovido, essa função anterior que eu estava, ela não era mais júnior, ela era sênior, porque eu consegui transformar ela numa posição que era operacional em uma posição estratégica. E ela cresceu o nível daquela cadeira. Então, você consegue transformar atividades extremamente operacionais em coisas mais estratégicas. Você vai melhorar a relação com o seu chefe, com seus colegas, liderando outros profissionais dentro da sua equipe, em outras equipes também, criando networking relevante da maneira certa com outros profissionais, se comunicando de maneira objetiva e de forma impactante. Então, essa soft skills ela resolve essa série de situações, que são algumas delas que aparecem no seu dia a dia como profissional, dentre muitas outras, né? E quando você começar a desenvolver soft skills e aplicar na sua rotina, você vai sentir na pele os resultados do que é receber elogios constantes do seu chefe e de outros líderes, receber convites para ir para outras áreas, ranqueado por outras empresas, receber prêmios e bônus pela sua alta performance dentro da sua área, se sentir mais confiante e seguro com a sua carreira, você vai entender como tudo isso vale muito a pena. É esse convite que eu faço para você, que você a partir de hoje se determine a desenvolver e aplicar soft skills na sua rotina profissional. Queria agradecer você por estar comigo ao longo dessa palestra. Aqui embaixo estão alguns contatos meus onde você pode me encontrar. Então, no LinkedIn, aqui é o Matheus Boaventura P. Fórnias. Instagram, coloca lá, @Mateus com 2s.boaventura. YouTube, canal chama Matheus Boaventura. E tanto no meu Instagram quanto no meu YouTube, eu posto conteúdos diários. No meu YouTube, semanais, no meu Instagram, diariamente. Eu sempre tiro dúvidas dos meus stories. No meu feed, lá eu posto vídeos curtinhos sobre soft skills, aprofundando mais nisso que eu estou te falando, com dicas para profissionais que querem se destacar e acelerar as suas promoções. E se você quiser conhecer mais sobre o meu curso, mais a fundo, o meu curso chama Soft Skills Academy. E esse daqui é o link para conhecer mais sobre o meu curso, que já tem 200 alunos e tem transformado a carreira de muitos e muitos deles, tá? É www.softskillsacademy.com.br/inscrição. Lá vai ter um vídeo de 40 minutinhos onde eu explico tudo sobre como funciona o meu curso, aulas, módulos, bônus, etc. Tá bom? Se tiver interesse, corre lá e veja se é para você, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença, agradeço bastante aí, espero ter contribuído com o seu desenvolvimento, seu crescimento como profissional e te espero nas minhas redes sociais. Um grande abraço.